prometido na semana passada, a gente vai começar hoje o nosso estudo sobre o Espírito Santo. E o tema dessa primeira aula é o Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas vamos começar com uma oração antes de irmos para a aula propriamente dita. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por estarmos aqui no teu santo dia para ouvirmos a tua santa palavra. Já foi ministrado aos nossos corações por meio da pregação do reverendo Quaresma. Te pedimos também, Pai, que abençoe esse nosso estudo bíblico agora, que possamos aprender ainda mais sobre a terceira pessoa da Trindade, o nosso querido Consolador, o seu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, nosso interesse então é construir uma teologia bíblica sobre o Espírito Santo. E nós vamos entender a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento hoje a partir de um estudo de caso, um exemplo, em que, no meu ponto de vista, quase todas as atuações do Espírito Santo no Antigo Testamento acontecem na vida dessa pessoa, que é o rei Saul de Gibeá. Então, abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 10. Nós vamos ler 3 textos em 1 Samuel ao longo da aula e vamos usar isso para entender como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Um dos aspectos da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento que eu não vou falar nessa aula é o aspecto da criação. Mas ele já foi bem enfatizado pelo pastor Quaresma no sermão do domingo passado de manhã. Tá? Então, não vou chover no molhado, a gente vai ver outras atuações usando o rei Saul como exemplo. Então, 1 Samuel, capítulo 10, do verso 1 até o verso 12. Acompanhe a leitura, então. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com ele, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem respondeu: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio. Está também Saul entre os profetas? Até aí o texto. Meus irmãos, o livro de Samuel, ele vai ter várias passagens que mencionam a atuação do Espírito Santo. E nós vamos usar isso como um molde, como um exemplo, né, no nosso estudo de caso aqui sobre a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento.
Agora, para contextualizar o texto de 1 Samuel 10, nós temos nos capítulos anteriores o povo de Israel pedindo a Samuel que lhes concedesse um rei tal qual eram os reis das outras nações. E Samuel reprova a ação dos israelitas, dizendo que o rei deles era de fato Yahvé, mas que ainda assim Deus condescenderia com eles, lhes dando um rei humano. E a reprovação de Samuel está no contexto da devolução da Arca da Aliança ao povo de Israel. Se você voltar um pouquinho, lá no capítulo 6, os filisteus roubam a Arca da Aliança dos israelitas. Essa arca passa um tempo na terra dos filisteus, até que eventualmente essa arca retorna dos filisteus para o povo de Israel. E é justamente quando a presença do Senhor, quando a arca de Deus volta a Israel, Israel ainda assim não se contenta simplesmente com a presença de Deus e pede um rei humano a Samuel. Nesse contexto, Deus vai fornecer o rei que os israelitas tanto querem. E esse rei é Saul. O texto que nós lemos de Samuel 10, ele está demonstrando justamente como se deu a capacitação espiritual de Saul para se tornar o líder da nação de Israel, pela primeira vez como uma nação unificada. Lembra que o texto de Samuel, ele sucede o período dos juízes, onde os israelitas viviam numa espécie de anarquia tribal, em que cada tribo, eventualmente, quando necessário, tinha líderes levantados, principalmente líderes militares, para defender a terra. Não eram um povo unificado, eles não eram uma nação unida. E agora eles se uniriam debaixo desse rei, e Deus vai capacitar este homem, no caso Saul, a ser o rei de Israel. A unção de Saul, no capítulo 10, não foi meramente um ato simbólico, mas um indicativo de que Deus estava capacitando ele para ser o líder de Israel. Como diz 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, Saul foi ungido por capitão ou por líder sobre toda a herança de Deus, a herança do Senhor, próprio povo de Israel. No verso 6, nós temos o profeta Samuel dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás mudado em outro nome. Está falhando. Então ele diz com todas as letras que o Espírito de Deus se apossará de Saul, e ele profetizará, e se tornará como outro homem. Essa é a promessa de Samuel. Esse evento, então, serve da eleição. Como sinal. Eu estou apertando alguma coisa errada? Não, né? Esse evento, então, serve como um sinal da eleição divina e dessa capacitação sobrenatural que Deus iria prover. Saul recebe uma habilitação especial para ser líder. Esse é o contexto. Os sinais que ele dá a Saul, a série que nós lemos no texto, virão os homens, te dará uns pães, e você profetizará, serviam como confirmações visíveis e concretas de que Deus realmente havia escolhido Saul para ser rei, e que ele não havia escolhido outra pessoa, que aquela escolha era realmente uma escolha proveniente do próprio Deus. E a última promessa, última tentativa, e a última promessa de Samuel, então, é que aconteceria uma espécie de transformação interna em Saul, como um preparo divino para a sua missão de governar a nação de Israel. Então o Espírito Santo não apenas capacitou Saul, mas o Espírito Santo trouxe mudanças visíveis, concretas, que poderiam ser facilmente perceptíveis no próprio comportamento e na própria postura de Saul a partir da unção. No verso 10, novamente, acompanhe no verso 10. Quando Saul encontra os profetas, diz o seguinte: chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. O texto é claro, o Espírito de Deus se apossa, de alguma forma, toma conta da consciência de Saul, e Saul começa, então, a profetizar em nome de Deus, a partir da capacitação do Espírito.
essa profecia serviu então como uma evidência pública da ação divina sobre Saul, o que gerou até mesmo a surpresa daqueles que passavam por ali, levantando o provérbio: está também Saul entre os profetas? Ou seja, a capacidade profética já era algo interpretada pelos israelitas como sendo uma capacitação divina. E como Saul não tinha essa capacidade antes, ele não era profeta antes, a capacidade dele profetizar a partir desse momento foi interpretada como um sinal da parte de Deus de que ele realmente tinha sido levantado como o governante de Israel. No Antigo Testamento, a profecia é sempre uma marca da ação do Espírito Santo. Nós temos isso, por exemplo, no próprio Pentateuco, quando Moisés profetiza e os 70 anciãos também profetizam, como em Números, capítulo 11, verso 25. E até mesmo o próprio Sansão, em Juízes, capítulo 14, verso 6. Então, o episódio de Saul marca com muita significância a ação de Deus na vida dele. Agora, vamos ao capítulo 11. Capítulo 11, vamos ler do verso 1 ao verso 11. Diz assim: então subiu Naás, amonita, e sitiou Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel havia 300.000, dos filhos de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, eles se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Meus irmãos, nesse segundo trecho da vida de Saul, ele agora já tendo praticamente recebido a unção de Samuel, mas ainda não havia sido proclamado efetivamente rei dos israelitas, acontece um episódio na cidade de Jabes de Gileade, onde os amonitas ameaçam essa população de israelitas. A proposta do rei Naás era que eles se humilhassem tendo seus olhos vazados, para que eles não tivessem mais capacidade militar a partir desse ponto. Os homens de Jabes de Gileade, então, enviam mensageiros à terra de Gibeá, e Saul, que havia sido capacitado como líder de Israel agora, é novamente capacitado pelo Espírito Santo, mas para defender militarmente seus irmãos israelitas. O versículo 6 do capítulo 11 diz novamente: o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas palavras e acendeu-se sobremodo a sua ira. Nesse contexto, nós temos uma capacitação do Espírito Santo especial a Saul, fazendo com que se acendesse nele um zelo pela própria preservação do povo de Deus. Então Saul se levanta finalmente agora como líder efetivamente de Israel,
para defender os seus irmãos. A ira de Saul aqui não é um simples sentimento humano, mas uma reação santa contra a opressão que o povo de Deus estava sofrendo na mão dos seus inimigos. É interessante comparar esse episódio com outras figuras do Antigo Testamento. Por exemplo, Sansão foi movido também pelo Espírito do Senhor a lutar com zelo contra os filisteus. Gideão foi também revestido pelo Espírito Santo a convocar um exército contra os midianitas. Otoniel, o primeiro juiz de Israel, também foi capacitado pelo Espírito Santo para livrar o povo da opressão. Isso indica, então, que no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo muitas vezes era uma ação de capacitação de líderes para a guerra, para a libertação do povo de Deus da mão dos seus inimigos. E a liderança de Saul nesse ponto é completamente uma ação sobrenatural. Notem que a ação que Saul tomou é uma ação que não faz tanto sentido logicamente, mas foi a ação sobrenatural que o Espírito Santo colocou no espírito de Saul para que ele fizesse. Ele pega um boi, corta o boi em pedaços e ameaça o próprio povo de Israel, dizendo que cada um dos israelitas que não comparecesse à guerra contra os amonitas seria cortado em pedaços também, como aquele boi. E de alguma forma o povo de Israel responde a isso. O versículo 7 diz claramente: então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Ou seja, o mesmo espírito que capacitou Saul a se irar contra os amonitas e a tomar essa atitude foi o mesmo espírito que uniu os israelitas a lutarem como um só homem a favor de seus irmãos em Jabes de Gileade. Após, então, reunir esse exército de 330 mil homens, segundo o relato que nós acabamos de ler, os homens de Jabes de Gileade se alegraram. E eles viram o livramento da mão do Senhor, conforme o versículo 9. A batalha, então, aconteceu e Saul dividiu o exército em 3 grupos e atacaram os inimigos amonitas logo que iniciou a vigília da manhã. O ataque surpresa, então, no acampamento dos amonitas foi devastador e eles simplesmente se dispersaram em completa desordem. A vitória de Saul confirmou, então, que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi capacitado para liderar Israel militarmente e para ser o guia daquela nação a cumprir a vontade de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, agora vamos ler o verso 22 e o verso 23. 1 Samuel 15, verso 22 e verso 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meus irmãos, depois de tudo que aconteceu com Saul e de toda a capacitação especial que ele havia recebido do Espírito Santo, ele agora seria destituído da unção que Deus havia lhe proporcionado com o Espírito Santo. O contexto da desobediência de Saul é conhecido dos irmãos, mas se vocês não se lembram, não tem importância. Saul falhou em cumprir uma ordem direta de Deus. Em 1 Samuel, no início do capítulo 15, por meio do profeta Samuel, Deus havia ordenado que Saul destruísse completamente os amalequitas. Destruísse eles completamente, incluindo homens, mulheres, animais e tudo que pertencia aos amalequitas. Essa ordem estava ligada à justiça de Deus contra os pecados dessa nação, que havia atacado Israel durante a sua peregrinação no deserto. No entanto, Saul resolveu agir de acordo com a sua própria cabeça. E ao invés de obedecer completamente à ordem de Deus, obedeceu parcialmente
ao mandato divino. Ele poupou Agag, o rei dos amalequitas, e reteve o melhor do gado e das ovelhas, sob justificativa de que iria oferecer os animais dos amalequitas como sacrifício a Yahvé. Essa obediência parcial revelou que Saul colocava a sua própria lógica e a sua própria conveniência acima da obediência absoluta a Deus. E nos versículos que nós lemos, versículo 22 e 23, nós temos o profeta Samuel repreendendo gravemente a atitude de Saul. A expressão que Samuel usa contra Saul é um clássico do evangelicalismo brasileiro, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Isso revela um contraste importante entre a conveniência de Saul e a exigência verdadeira de Deus. Deus não pediu que Saul fizesse sacrifícios com os animais dos amalequitas. Ele pediu que os animais fossem destruídos juntamente com os amalequitas. Mas Saul valorizou mais os ritos e as aparências religiosas. Ele acreditava que poderia compensar de alguma forma a sua desobediência com os sacrifícios. Mas Deus não se importa com os sacrifícios de um coração desobediente. O Senhor não estava interessado em cerimônias vazias, mas estava interessado em um coração realmente disposto à obediência. Além disso, Samuel compara o pecado de Saul com a feitiçaria. Isso mostra que tentar moldar a vontade de Deus à nossa própria conveniência é tão grave quanto buscar orientação em poderes místicos e ocultos. A obstinação de Saul também era como a idolatria, porque ele colocou sua própria vontade acima da vontade de Deus. E agora no versículo 23 que nós lemos, Samuel declara: Tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E esse é o momento que marca drasticamente a mudança de relacionamento entre Saul e Deus. E no nosso caso, do nosso estudo, a mudança do relacionamento do Espírito de Deus com Saul. A escolha de Saul como rei havia sido acompanhada da sua unção e da sua capacitação com o Espírito Santo. Agora, o fato dele ter desobedecido faria com que a sua capacitação e a sua unção especial com o Espírito Santo seria completamente removida. O Espírito de Deus seria retirado de Saul, como vemos isso acontecer em 1 Samuel 16, 14. Então acompanha comigo 1 Samuel 16, verso 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então o próprio Deus retirou o Espírito Santo de Saul, e a partir desse momento ele se viu até mesmo desprotegido e foi vítima da ação de um espírito maligno. Meus irmãos, de toda essa história de Saul, o que nós podemos concluir a respeito do Espírito Santo no Antigo Testamento? Desde a unção que Saul havia recebido por Samuel, o Espírito de Deus o havia capacitado de maneira especial para a função de rei. A transformação em 1 Samuel 10:6, serás mudado em outro homem, não deve ser entendida por nós como regeneração espiritual. O que aconteceu? Mas ela deve ser entendida como uma alteração da disposição e das habilidades de Saul para liderar a nação de Israel. Então, em 1 Samuel 10, nós não temos o Espírito Santo regenerando Saul, fazendo ele nascer como um novo homem, mas apenas o Espírito Santo capacitando ele com habilidades especiais para ser rei. Uma coisa muito semelhante aconteceu com Otoniel, Gideão, Jefité, todos eles juízes que foram revestidos pelo Espírito Santo para libertar Israel dos seus opressores. E muitos desses homens cometendo pecados e atrocidades terríveis depois que o Espírito Santo os tinha deixado. Sansão também teve uma força extraordinária proveniente do Espírito Santo, mas que por desobediência perdeu também a sua capacitação. Da mesma forma,
em 1 Samuel 16, nós teremos agora o Espírito Santo capacitando outra pessoa para liderar Israel, que será Davi. Essa capacitação específica era uma manifestação do Espírito Santo como um ímpeto para libertar Israel da força dos seus inimigos, mas não deve ser interpretada jamais como regeneração ou como habitação permanente do Espírito Santo no coração desses homens. A retirada do Espírito Santo de Saul mostra que o Espírito de Deus no Antigo Testamento não era uma garantia permanente de comunhão com Deus. Então, o fato do Espírito Santo atuar em alguns homens, isso não garantia uma presença do Espírito Santo permanente e que aqueles homens teriam agora comunhão plena com Deus. No caso de Saul, por exemplo, a sua desobediência fez com que Deus tirasse dele o Espírito Santo. O próprio Davi também, quando peca com Batseba e se arrepende, ele ora para que o Senhor não retire dele o seu Santo Espírito, porque ele sabia que Deus o havia capacitado da mesma forma que Saul para liderar Israel. Não é um pedido para que ele não deixe de ser crente, para que ele não deixe de acreditar. É um pedido para que Deus não remova a sua capacitação espiritual para ser rei de Israel. E logo depois da retirada do Espírito Santo, nós vemos que um espírito maligno assombrava Saul. Meus irmãos, a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento era condicional e funcional e podia ser removida em caso de pecado e infidelidade. O afastamento do Espírito Santo poderia deixar alguém vulnerável, resultando em perturbação espiritual e tormento de forças malignas. Agora, nós podemos então resumir toda essa atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento de 3 formas. A atuação do Espírito Santo era, então, capacitadora para funções específicas de liderança. Então, primeira coisa, a capacitação do Espírito Santo era para funções de liderança ou de profecia em Israel. Os exemplos são inúmeros. A gente viu aqui o caso de Saul como líder e também como profeta. Mas se nós avançarmos mais na história do Antigo Testamento, nós vemos todos os profetas do Antigo Testamento também profetizando a partir da capacitação do Espírito Santo, ou escrevendo escritura inspirada a partir da capacitação do Espírito Santo. Então, era uma presença capacitadora para liderança e profecia. Você poderia me perguntar, Alisson, mas e o Espírito Santo em relação às pessoas normais? Porque nós estamos falando aqui de líderes, reis, profetas, mas e os outros crentes do Antigo Testamento? Como que o Espírito Santo estava atuando neles? Nós não temos muito texto para falar afirmações certeiras a respeito disso. Mas no texto que nós lemos, nós vimos o Espírito Santo capacitando o povo como um todo, o povo comum, a responder ao chamado de libertação que Saul havia proposto para eles. Então, o que nós podemos falar da atuação do Espírito Santo nos crentes normais, nas pessoas que não eram líderes nem profetas, é que Deus os capacitava à obediência. O Espírito Santo os capacitava a ouvir aquilo que os profetas estavam dizendo, a crer naquilo que os profetas estavam dizendo e a obedecer o chamado de Deus, especialmente o chamado para guerrear contra os inimigos de Israel. Em segundo lugar, a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento ela era temporária, ela não era permanente. O Espírito Santo podia atuar em um israelita e podia sair dele em caso de infidelidade. Então, não havia uma promessa de que o Espírito Santo ficaria presente permanentemente na vida daquela pessoa. E, em terceiro lugar, a presença do Espírito Santo não era regeneradora. Ou seja, o Espírito Santo atuando sobre Saul e sobre outros homens do Antigo Testamento não era a mesma coisa que eles serem espiritualmente transformados. Eles estavam sendo capacitados para uma função específica. É óbvio que nós temos ainda no Antigo Testamento grandes promessas sobre o Espírito Santo no livro do profeta Joel, no livro do profeta Zacarias, no livro do profeta Isaías, todos eles falando sobre como o Espírito de Deus teria uma atuação diferente
quando irrompesse a era messiânica. Então, quando o Messias viesse, a promessa do Antigo Testamento é que o Espírito Santo atuaria de uma forma diferente da que ele vinha atuando até então. A promessa do Antigo Testamento é que o próprio Deus usaria o Espírito Santo para regenerar e transformar completamente um coração de pedra e um coração de carne, e que o Espírito Santo habitaria permanentemente naqueles que creem. Mas esse é assunto para as nossas aulas futuras na atuação do Espírito Santo, agora na nova aliança. Amém? Vamos orar. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, vocês me informam. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra, de recebermos, Deus, a instrução que o Teu Espírito Santo quer falar aos nossos corações nessa manhã. Pedimos que o Senhor continue esclarecendo cada vez mais o nosso entendimento a respeito da atuação do Santo Espírito ao longo da história da redenção. E possamos cada vez mais, Pai, valorizar a obra do Espírito Santo, a obra do Senhor Jesus Cristo e a Tua santa obra, Deus Pai. Que o Senhor continue moldando os nossos corações e nossas vidas à imagem de Jesus. Amém. Dúvidas, anseios, manda, Lara. Aqui é pró. Oi. A dúvida é a seguinte. Esse texto do Luiz, eu achei ele complicado para falar para uma pessoa que entende que o Espírito Santo, que a pessoa salva perde a salvação, porque o texto parece muito... Ele está dizendo que ele é mudado. Eu estou entendendo que não é mudado como salvo, mas está entendendo que o texto parece muito nesse sentido? Assim, como é que a gente discute com uma pessoa que vai dizer assim, não, aqui Saul foi convertido e perdeu a conversão, porque não é isso que o pessoal acredita? Eu acho que é com base nisso aqui, né? Está entendendo assim que o texto é muito levado a pessoa a pensar isso? Tipo assim, ele recebeu o Espírito e aí você vai se tornar um novo homem, só que depois você vai perder. Aí o pentecostal vai dizer assim, por isso que a gente pode perder a salvação. Eu sei que tem outros textos que dizem que não pode, mas assim, eu queria só ajuda para tentar salvar, assim. Tentar defender. Porque não parece muito capacitação. Eu sei que é. A gente tem que entender que é assim. Mas aí ele pode dizer assim, mas você está defendendo isso porque você quer encaixar, tá entendendo? Estou dizendo que é isso não, mas enfim. Então, esse é um caso assim, de que parece que a promessa que Samuel dá a ele é uma promessa de conversão, né? Mas esse é um erro de categoria, a gente tentar colocar as categorias que existem na nova aliança na antiga aliança. Então, toda a forma como Deus estava operando no Novo Testamento, se a gente for tentar encaixar cada um desses elementos também na antiga aliança, a gente vai ter muita dificuldade para fazer isso. E esse é um dos textos em que a gente está falando isso, porque a promessa é que ele será mudado em outro homem, mas ele não está dizendo que outro homem é esse. Ele não está dizendo que esse outro homem é uma nova criatura, que esse outro homem é necessariamente um convertido nos mesmos moldes que nós temos no Novo Testamento. O novo homem aqui é alguém disposto a liderar, alguém disposto a reinar sobre Israel e alguém disposto a obedecer à vontade de Deus como rei e representante do povo. Tá? Entendi. Aí, pegando esse gancho, então, como é que o Espírito Santo atuava na conversão do Antigo Testamento? Ou isso vai se ver? Porque, assim, a gente entende que ele habita, tirando a parte da capacitação, ele habita permanente. Uhum. Isso também acontecia no Antigo? Como é que era o processo de conversão? Como é que você via um convertido no Antigo Testamento? Assim? Então, esse que é o problema. Por quê? Porque nós não temos textos que falam sobre como isso acontecia no Antigo Testamento. Então, a gente pode, em alguma medida, pegar as formulações teológicas que a gente consegue montar a partir do Novo Testamento e, em retrospectiva, tentar fazer alguma suposição aqui, mas seria uma suposição. Porque não existe texto no Antigo Testamento que mostre a atuação do Espírito Santo em regeneração para crença salvífica, nesse caso. Então, qualquer coisa que eu fale para você acontecia desse jeito,
no fim das contas, é uma especulação. Eu estou pegando uma formulação teológica que eu extraí do Novo Testamento e estou lançando no Antigo. Pode ser lícito fazer isso? Pode. Mas eu não estaria fazendo isso com base em nenhum texto do próprio Antigo Testamento. Entendi. Entende a lógica? Entendi. Então, assim, o que a gente tem de texto no Antigo Testamento sobre a ação do Espírito Santo de forma geral no povo de Israel? Aquilo que eu falei, o Espírito Santo capacitava o povo como um todo a obedecer à revelação profética e a obedecer à liderança régia, aos reis, à liderança de Israel de forma geral. Então, quando nós vemos no livro de Juízes, por exemplo, Gideão era capacitado pelo Espírito Santo para libertar o povo. Mas Gideão não fazia nada sozinho, o povo ia para a guerra. Então, quem movia o povo para a guerra juntamente com Gideão? O mesmo Espírito Santo. Quando nós vemos Saul sendo capacitado, ele não conseguiria vencer os amonitas sozinho. Então, ele convoca o povo sob a autoridade do Espírito Santo e o Espírito Santo convoca também, atrai todo o povo para a defesa de Israel. Então, o máximo que eu consigo dizer a partir do próprio Antigo Testamento é isso. O Espírito Santo capacitava as pessoas à obediência à revelação profética e à liderança do povo de Israel de forma geral. Agora, como isso se dá na nova aliança, a gente vai chegar nesse ponto. E aí, se nós podemos extrapolar isso que acontece na nova aliança e jogarmos isso lá na antiga aliança, aí já é uma questão mais teológica, sistemática, do que uma questão exegética. Entende? Entendi. Tá. E a última, fiz muitas, né? Só, não sei, eu achei um pouco estranho a fala daqui, dele ter dito que capacitou Saul na hora que ele teve aquela raiva santa, né? Aquela ira santa, tudo bem. Mas ele ameaçou esquartejar o próprio povo, não foi assim? Foi. Basicamente E aí isso. o Espírito Santo faz isso, assim, ao ponto do homem dizer isso. Tá entendendo assim? Parece um pouco, né? Mas a ação, nós estamos aí no capítulo 11, né? Onde ele diz assim, versículos 6 e 7. E o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por meio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Isso, ele ameaçou esquartejar os bois, mas de uma certa forma ele estava ameaçando o povo de Israel que não se juntasse a ele na guerra. Ameaçando as pessoas. Mas ainda que estivesse, de certa forma, a ação de Saul, tomado pela ira de Deus, se expressa numa espécie de ação profética, onde ele está conclamando o povo, sob a ação do Espírito Santo, a se juntar a ele na guerra, ainda que seja por meio de uma ameaça. Porque, no caso, mesmo que Deus aqui não estivesse ameaçando esquartejar os próprios israelitas, ele estava ameaçando que eles, basicamente, passariam fome, porque eles não teriam bois, não teriam as coisas que eles usam para a sua sobrevivência. Tá? A minha pergunta... Então, Saul não foi salvo? Aí eu não sei. Aí é com Deus. Então, é difícil também... A gente tem essa dúvida, eu sempre tive essa dúvida. Mesmo lendo, relendo, a gente fica com essa dúvida. Então, eu acho que talvez dois personagens muito controversos do Antigo Testamento sejam Saul e Salomão, né? Mas, como eu disse, é difícil a gente especular a respeito da salvação deles. E, geralmente, quando nós o fazemos sob os termos e eventos que nós conhecemos para a salvação na nova aliança. Sim. Então, geralmente, nós queremos pegar a forma como nós entendemos as terminologias, aquilo que nós extraímos de teologia do Novo Testamento, e nós tentamos empurrar para os personagens do Antigo Testamento. Sim. E é como eu disse, pode ser que essa abordagem seja válida? Pode ser. Mas nós não temos textos que afirmam isso. Né? Não, na minha assim, não é nem dúvida. É porque, assim, ao ler a história de Davi, a gente vê que Davi se arrepende várias vezes, né? E na vida de Saul ele não se arrepende. Ele permanece... durante muito tempo duro, né? Duro de coração. O exemplo de Salomão talvez seja mais complexo, até, né? Então, por Mas isso, tem assim, gente que se pergunta até se Adão foi salvo. É. Mas é difícil responder.
Aqui na frente, John. Ah, Ela aqui, ó. a gente, Ah, tá, já tava. quando Jesus veio, né? Isso comentando um pouquinho sobre o que a Lara levantou. Quando Jesus veio, ele é o sacrifício que tira o pecado, né, da humanidade. E aí nós temos essa segurança nisso. Eu entendo que no Antigo Testamento a gente teria era recorrente, né? Essa questão de tirar pecado. Então teriam sacrifícios que eram marcados, temporais, e aqueles esporádicos. Eu entendo muito o Espírito Santo nesse sentido no Antigo Testamento, fazendo esse trabalho com que o crente ali, no caso, pegando até aquele normal que você levantou ali, o crente normal, dele entendendo convicção. Olha, eu entregando esse holocausto aqui, eu entregando essa oferta, eu creio. Eu creio que Deus está tirando meu pecado naquele momento que eu estou sendo lavado, que aquela condenação que eu estava ali, temporária ali, ela foi aliviada, foi retirada de mim. Então, assim, eu entendo o Espírito Santo ali naquele contexto do Antigo Testamento, dando essa convicção, essa fé, essa crença, né, mental e no coração. Você entende isso também? Eu acredito que sim. É óbvio que, da mesma forma que eu tinha até falado para a Lara antes, nós chegamos a essa conclusão a partir daquilo que nós deduzimos do Novo Testamento. Então, o Espírito Santo nos capacita a crer. Então, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, capacitava os crentes a crerem também na revelação que havia sido concedida a eles até aquele momento. Então, o sacrifício, nesse caso, ele funcionava como uma espécie até mesmo de sacramento, igual nós temos hoje. A ceia, ele significa alguma coisa, ele não é aquela coisa, mas ele simboliza o ato que está acontecendo ali. Então, o sacrifício não era em si o perdão dos pecados, mas era a forma como Deus escolheu para que, pela fé, eles talvez tivessem acesso a esse perdão de pecados. Mas, novamente, também, isso é um pouco de... A gente está indo lá no Novo Testamento e trazendo algumas categorias aqui. Porque no Antigo Testamento não existe nenhum versículo que diz que o Espírito Santo os capacitava a crer, que o sacrifício estava fazendo isso por eles, né? Mas faz sentido pensar assim, eu vou por essa linha também. Até porque Jesus vem, eles acabam pegando essa cultura, essa história, até Isso. então, para usar ele como sacrifício... Usando o sacrifício no Antigo Testamento como um tipo de Cristo. Isso, único, né? Exatamente. Tá. Então, eu vou por essa lógica também. Posso? Pode? Então, eu penso assim, que alguns estudos também que eu já vi, se você vai por essa linha, que no Antigo Testamento não era por fé, era... Entende? Se eu divido, o Antigo Testamento não era por fé, mas não é isso que acontece, que a gente vê pelos heróis da fé, que eles creram e pela fé eles foram salvos. Então, se no Antigo Testamento, sem o Espírito Santo, eu consegui essa fé, então a gente já entra aí no arminianismo, né? Ou seja, o Antigo Testamento era eu que fazia e Novo Testamento é o Espírito Santo. Aí eu acho uma linha meio perigosa. Não, mas é porque nesse caso, o que eu disse não é que no Antigo Testamento as pessoas se salvavam por si só. O que eu disse é que nós não temos versículos no Antigo Testamento que demonstram claramente como o Espírito Santo estava atuando nessa salvação. Então, não existe nenhuma explicação no próprio Antigo Testamento da ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. O que nós temos da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento é que o Espírito Santo estava capacitando os líderes, estava capacitando a nação. Isso é o que nós temos de texto. Agora, nesse ponto, eu não estou dizendo que eles salvavam-se por si próprios ou que eles salvavam-se sem Jesus, nem nada disso. Então, não é abertura para o arminianismo. Mas sim o fato de que, o tema da aula é a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, o que nós temos de evidência bíblica no próprio Antigo Testamento, o que o Espírito Santo estava fazendo? Ele estava fazendo isso que a gente estudou na aula. Agora, outras coisas a gente pode deduzir. Mas aí são deduções daquilo que nós extraímos do Novo Testamento, que é uma aula futura que a gente vai chegar. Então, nós vamos entender a ação do Espírito Santo no Novo Testamento, e, a partir disso, nós vamos montar aquilo que nós pensamos, o que o Espírito Santo faz de forma geral, então, ao longo da Bíblia. E aí nós podemos extrapolar e jogar essa ação lá no Antigo Testamento. Então, por exemplo, o caso que o Fazolino colocou.
que, no meu ponto de vista, também, sim, o Espírito Santo, da mesma forma que capacita os crentes na nova aliança, capacitava os crentes na antiga aliança também. Mas nós não temos versículos no Antigo Testamento que dizem isso. Esse é o ponto. Entende? Então, só para que a gente não encaixe no texto uma coisa que o texto não está dizendo, necessariamente, pelo menos não nesse ponto ainda do nosso estudo. Amém, meus irmãos? Então, nos vemos aí no culto da noite, também na semana que vem. Nós vamos estudar a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, especificamente.